Bom dia, igreja. Saudades. E que saudades. Mas em breve estaremos juntos novamente. Devido ao momento em que vivemos, vamos iniciar o nosso culto virtual. Conforme a palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Um bom culto a todos. Bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei, não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Querido, estamos juntos mais uma vez e eu quero convidá-lo a orar nesse momento. A oração, para fazer sentido, ela precisa ser algo que toque a alma da gente. Ela precisa se assentar na convicção de que Deus é um Deus que ama, que cuida, que age, e que o que há de mais significativo nessa relação é ter em Jesus um amigo que se alegra
e sofre junto com a gente. Oração é um derramar da alma daquilo que a gente entende e daquilo que a gente não entende. É um extravasar do que somos para aquele que nos acolhe, nos abraça, nos entende e dá direções à vida. Que haja abertura na sua alma e na minha para ouvir a voz de Deus e acolher a sua direção. Nesse momento de oração, lembre aí das pessoas que estão necessitando da intervenção mais direta de Deus e lembremos-nos dos profissionais de saúde, da nossa igreja e de tantas outras e ao redor do nosso país e do mundo, lembrar das autoridades, lembrar dos que sofrem, dos enlutados, dos adoecidos, enfim, de tantos. Lembrar dos nossos irmãos encarcerados nas prisões. Enfim, há muitos que sofrem. Oremos. Pai, nós rendemos a nossa vida ao Senhor. E a gente de fato acredita que o Senhor é um Deus presente, que age, que ama, que cuida, que abraça, que acolhe a nossa dor, que acolhe a nossa ingratidão, que acolhe as nossas inconstâncias e incoerências, desde que haja sinceridade para se arrepender e renovar a entrega, Pai. Que nós renovemos dia a dia nossa entrega ao Senhor, para que o Senhor seja de fato nosso maior bem. Que em tempos tão marcados por sofrimentos, como os que a gente vive hoje, o Senhor seja a fonte abundante de vida, de paz, de alegria, a renovar nosso desejo de viver, de ser e de se envolver, Pai. Nós clamamos, Pai, abençoa o nosso país em meio a tantos sofrimentos e crises de ordem de saúde, econômica, política, que o Senhor coloque a tua mão, Deus, e intervenha. Usa a tua igreja, Pai, que haja sinceridade, coragem e entrega ao Senhor para ser e proclamar as tuas verdades, Deus. Abençoe o mundo nesse momento tão difícil em que vivemos. Dê sabedoria, Pai, aos pesquisadores para que encontrem uma solução para essa pandemia o mais rápido possível, Pai. Que o Senhor guarde o coração de cada um de nós, Pai, a fim de que não fiquemos endurecidos, embrutecidos e nem que precisemos fugir da dor do mundo, mas como braço estendido teu, Pai, produz em nós solidariedade nas palavras, nos abraços, nas nossas finanças, Pai, a fim de que aquele que passa precariedades tenha a sua miséria minimizada, Pai. Eu peço que o Senhor nos use, quebranta-nos e dá-nos a satisfação de sermos teus filhos e a vontade de exercer essa filiação com toda a dignidade e expansão. Louvamos o teu nome, reconhecemos que há vida no Senhor. E a gente pede, Pai, alimenta a nossa fé para que vivamos com coerência. Muito obrigado, Deus, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. E nós te clamamos por aqueles que sofrem, em nome de Jesus, Deus. Abençoa nossas famílias, una-nos, ó Pai. Que sejamos abraço e ajuda mútua. Seja com cada um que nos ouve agora, Pai. Que haja paz na alma, fruto da relação contigo. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Querido, que Deus te abençoe e te conduza nesses dias.
Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está, na tempestade me livrar. Que grande amor, que grande paz, o meu temor já se desfaz. Meu Redentor é tudo, enfim, firme no amor de Deus por mim. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar, mostrou amor e retidão, sofreu ali pra me salvar. Na rude cruz onde morreu, cumpriu-se o plano de Deus e lá levou o meu pecado. Posso em Cristo livre estar. O retiraram lá da cruz, morto está o meu Jesus, mas ressurgiu e vivo está. A escuridão vai dissipar, do meu pecado me libertou e sobre a morte triunfou. Hoje Ele é meu e dele sou, com o seu sangue me comprou. A morte eu não temo mais, é o poder de Deus em mim. O meu viver, o meu morrer, Cristo comanda o vencer. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar, e voltará pra nos buscar, nos levará para o seu lar. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar, e voltará pra nos buscar, nos levará para o seu Em uma das devocionais durante a semana, falei sobre Adão e sobre esse amor atento de Deus que cria, antes que Adão apresentasse qualquer queixa, uma correspondente, alguém que ele pudesse se relacionar como um igual. E é interessante perceber que Adão se relacionava diariamente com Deus e ainda assim Deus percebeu que ele precisava de uma correspondência, de alguém equivalente, porque senão sentiria falta. A falta é própria da nossa existência. Nós temos que lidar diariamente com situações, sentimentos que revelam a nós a nossa falta. Em tempos de pandemia, a falta grita.
Talvez, assim como eu, você esteja passando ou tenha passado pela tensão de alguém que você ama e tem um pouco de febre, e aí você já não sabe, já fica ansioso para saber se é Covid, se não é, como é que tá. Isso tudo revela a fragilidade, a nossa finitude, a fragilidade do nosso corpo. Ou talvez uma mãe ou um pai desejosos de suprir o filho em tudo, e aquele desejo bonito, apesar de impossível, né? De eu queria poder fazer mais, queria poder ser mais, mas não posso. As nossas faltas vão se apresentando cotidianamente e somos convidados a viver com elas, e a partir delas nos construímos também a partir das nossas faltas. Quando olhamos para a história do povo de Israel, especialmente no período da escravidão no Egito, é possível perceber faltas gritantes. O povo não tinha o direito de gozar da sua espiritualidade indo adorar ao Senhor num monte, porque tinha cargas de trabalho altíssimas, o faraó impedindo, as condições precárias. Lembrando que essa adoração a Deus não era só uma questão de fé, como se fosse só, né? Já seria muito, já é muito. Mas além disso, uma questão da identidade. Então o povo vivia diversas privações. Mas é possível perceber que nessas privações articula-se também a provisão de Deus. Há falta, mas há também a provisão de Deus. Eu quero te convidar a ler comigo o livro de Êxodo, no capítulo 16, a partir do verso 15. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Essa é a ordem que ele deu. Cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família, 2 litros por pessoa. E assim fizeram os israelitas. Uns pegaram mais e outros menos. Quando mediram, aconteceu que os que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés lhes disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, pois o calor do sol derretia o que ficava no chão. No 6º dia, pegaram o dobro, isso é, 4 litros para cada pessoa. Os líderes do povo foram e contaram a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhes disse: amanhã é dia de descanso, o sábado santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso, o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem. E os que quiserem cozinhar, que cozinhem e guardem para o dia seguinte o que sobrar. É até engraçado perceber os contornos da saída do povo de Israel do Egito. Eles estão em situação de escravidão e reclamam. Deus os livra e enquanto caminham no deserto, logo surge uma outra falta e surge com muita força. E o povo diz: era melhor que tivéssemos ficado lá do que sair para viver essa situação, para morrer aqui. Que água beberemos? Estamos num lugar de águas amargas, impróprias. E aí Deus, diante da falta, provê. Moisés joga uma madeira na água e de maneira milagrosa aquela água se torna boa para o consumo. Logo em seguida, a falta é outra. O que vamos comer? Seria melhor que tivéssemos ficado lá do que sair de lá para vir morrer aqui. E Deus provê através do maná, esse texto que a gente leu. Mesmo assim, Moisés orienta que o povo deve pegar somente a quantidade para o dia. E o texto que nós lemos
relata que algumas pessoas pegaram a mais, porque estavam angustiadas da sua falta. Será que vai ter para amanhã? É melhor garantir o amanhã hoje. E isso não é o que Deus ensinou e não é o que Deus nos ensina. O texto que nós lemos fala também do sábado. Na sexta-feira era dada uma porção dobrada, porque no sábado não haveria. E no sábado as pessoas foram lá procurar colher, pegar mais, mas já havia sido dito que não haveria no sábado. Há uma urgência de querer garantir o amanhã, e isso se apresenta de maneira desesperada, e somos ensinados por Deus desde o Antigo Testamento e em Jesus também, quando Jesus nos ensina a pedirmos o pão nosso de cada dia. O pão é nosso e é de cada dia. Ele nos dá diariamente. Então não é necessário, nem possível, nem recomendado viver ansioso querendo garantir hoje o pão da vida inteira. Quando nos deparamos com as nossas faltas, assim como as faltas que conversamos anteriormente, a tendência talvez seja querer resolver tudo e assegurar uma estrada reta. Mas não é isso que a vida nos reserva e não é isso que o Senhor nos promete. Ele nos dá a provisão, Ele nos dá o pão nosso de cada dia e Ele é o pão vivo que desce do céu e sacia a nossa alma eternamente. Nisso estamos completamente supridos. No mais, as provisões vêm diariamente e devemos agradecer e ter paz no coração para caminhar com saúde. Me apropriando de uma expressão do livro de Eclesiastes, a gente pode dizer que é correr atrás do vento, querer ter todas as certezas em minhas mãos, querer me assenhorar da minha própria vida. Eu não tenho a mínima condição de ser senhor absoluto da minha própria existência. Esse lugar pertence a outro e nele nós descansamos. Há faltas, mas há a provisão e a boa mão de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família e sobre a minha vida. Deus nos abençoe. Papai do céu, muito obrigada por esse culto. Abençoe a nossa semana. Obrigado por nos proteger, que nada de mal aconteça com a gente. Abençoe os nossos amigos, os nossos familiares. Em nome de Jesus, amém.